Olá, bom, hoje então vamos a mais um vídeo de listas. Dessa vez eu vou mostrar para vocês mais 10 biografias que já foram lidas e já tem vídeo aqui no canal. O primeiro vídeo dessa série tá aqui no canal desde o começo desse ano, eu vou deixar o link aqui em cima e na descrição também para vocês darem uma olhadinha, porque nesses vídeos o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou pegando todas as biografias que eu já li e já resenhei por aqui, do início do canal até hoje em dia, certo? Então naquele primeiro vídeo você vai encontrar as biografias que eu li até 2012 e hoje eu vou mostrar pra vocês algumas biografias que eu li de 2013 a 2015. Então vamos lá então, a primeira biografia que eu vou mostrar hoje pra vocês é mais uma biografia do Borges, sim. No vídeo anterior vocês viram a minha indicação de uma biografia dele maravilhosa, escrita pelo Edwin Williamson, que é o biógrafo oficial do Borges, é uma biografia maravilhosa, cheia de pequenos detalhes do cotidiano. E essa aqui já é uma biografia escrita por uma amiga dele, que é então a Solange Fernandes Ordonez. A Solange é então filha do advogado do Borges na época e ele acaba deixando diversos papéis aos cuidados desse advogado e dessa filha, então ela resolve dar uma organizada nesses papéis e escreve então essa biografia, tanto para contar sobre a experiência pessoal dela como amiga mesmo do próprio Borges e também para encaixar ali alguns daqueles escritos da papelada dele. É um livro muito interessante também, serve como complemento à biografia oficial também para quem tem interesse em Borges. Depois, eu li um livro que não está aqui comigo, eu vou deixar a capinha aqui do lado para vocês darem uma olhada. Essa é, na verdade, uma autobiografia baseada em entradas de diário da Esther. Agora eu não estou me lembrando o sobrenome dela, mas vai aparecer aqui na tela para vocês. Então, a Esther era uma youtuber que era amiga do John Green. John Green, para quem não se lembra, é aquele autor de livros YA, né, jovens adultos. Ele escreveu, dentre todos os seus livros, ali talvez o mais famoso, que é então A Culpa é das Estrelas. Inclusive, A Culpa é das Estrelas foi um livro que ele escreveu em homenagem a Esther. O que acontece? A Esther era uma adolescente que tinha câncer e ela falece muito rápido. Então, assim, ela era bastante conhecida dentre o pessoal que acompanhava vlogs ali na segunda metade dos anos 2000. E a morte dela foi um baque muito grande para muita gente, né? O John Green, na verdade, quando ela ainda estava viva, estava lá fazendo os esboços, né, do A Culpa é das Estrelas. E era dito na época, inclusive, que a personagem principal do livro e do filme foi baseado nela. É uma história super triste, o livro é lindo, ele é cheio de ilustrações dos desenhos que a própria Esther escrevia. Então a gente vai acompanhando aquelas entradas de diário até a última que ela escreve, se eu não me engano, no dia mesmo em que ela falece. E a partir daí a gente acompanha também relatos de amigos, dos pais, do próprio John Green, enfim, é um livro muito tocante, é muito bonito. Triste pra caramba, mas ao mesmo tempo muito bonito mesmo. Tem uma mensagem bacana para os adolescentes, eu diria. Então é um livrinho assim que eu recomendo também, principalmente para quem é fã de livros jovens adultos também, certo? Um livrinho bacana, vale a pena conhecer também. Depois eu li, minha gente, o melhor livro do Stephen King. Então mesmo aí para você que tem um pé atrás com ele por algum motivo, pode pegar para ler esse livro aqui que você não vai se arrepender. Esse aqui então é o On Writing, A Memoir of the Craft. Ele foi traduzido aqui no Brasil como Sobre a Escrita. Na época em que eu fiz o vídeo sobre esse livro, a gente não tinha nem notícia de que esse livro seria traduzido por aqui. Esse é um livro antigo, aliás. Ele demorou muito para chegar por aqui. Essa edição que eu tenho é de 2000, mas eu acho que esse livro foi escrito nos anos 90. Dá só uma olhada aqui no escritório do Stephen King, na capa do livro. Pra você sentir aí há quanto tempo faz que esse livro existe. Enfim, ele chegou por aqui ali por volta de 2015, 2016. É um livro espetacular, então não tem desculpa pra você não ler este livro, já que ele já tá aí em português e é facinho de achar. Esse é um livro que pode interessar muito a novos autores ou autores experientes que querem simplesmente assim alguma coisa que dê ânimo. De repente você está passando por um momento de falta de criatividade, alguma coisa do tipo. Esse livro aqui pode dar um up aí para suas ideias, mesmo porque este aqui é um livro que é o seguinte, ele é uma autobiografia do Stephen King, principalmente sobre o aspecto da escrita mesmo. Então ele vai contando pra gente desde a infância, os primeiros livros que ele leu, enfim, as revistas de horror, mistério e morte que ele acompanhava. A gente vai acompanhando aqui todas as tentativas do jovem Stephen King publicar alguma coisa, né, recebendo diversos nãos. A gente acompanha aqui também as histórias sobre os primeiros livros publicados e tudo mais. Um pouco antes dele escrever esse livro, ele sofre um acidente de carro tenebroso, mas sobrevive, sai inteirinho. E ele conta um pouco sobre isso aqui nesse livro também. Então é uma autobiografia, como o subtítulo deste livro aqui diz, né, A Memoir of the Craft. Então é a biografia dele voltada simplesmente para a escrita. A gente não vai ter aqui tantas informações assim sobre a esposa, os filhos, os pais dele, o lugar onde ele morava, mas isso aparece de alguma forma aqui na escrita dele também.
É um livro excelente, mesmo pra mim, assim, que nunca tive grandes vontades de escrever nada. É o tipo de livro que você termina com trocentas ideias pra escrever alguma coisa, sabe? Então recomendo esse livro pra autores, pra quem gosta de ler, pra quem gosta do Stephen King, enfim. É uma experiência de leitura muito bacana mesmo. Agora eu vou mostrar pra vocês 3 livros que eu apresentei aqui no canal no mesmo vídeo, tá? Então o primeiro deles é o Helter Skelter, The True Story of the Manson Murders. Esse livro aqui já teve uma publicação aqui no Brasil, isso lá nos anos 80, se eu não me engano, e nunca mais tivemos uma reedição. Então, assim, esse livro foi escrito pelo Vincent Bugliosi, com a ajuda do Kurt Gentry. Então, assim, o Vincent Bugliosi foi o principal investigador dos casos da Sharon Tate e da família LaBianca. Para quem não sabe do que eu estou falando, vejam lá o vídeo. Em 1969, a esposa do Polanski, esse diretor aqui de cinema, inclusive a esposa dele está aqui na contracapa do livro, essa aqui é a Sharon Tate, ela tinha 26 anos de idade, estava gravidíssima, e ela foi assassinada brutalmente pelos seguidores do Charles Manson. É um crime tenebroso e por algum motivo eu me interesso muito por essa história. Então fiz aquele vídeo, vejam lá. Então aqui no Helter Skelter a gente tem a história do Bugliosi sobre toda a investigação. Ele vai contar pra gente o antes, o durante e o depois. Ele vai contar pra gente sobre os julgamentos também. É um livro, assim, pesadíssimo, porque a gente sabe que isso aqui é a realidade. Ele não poupa o leitor de nenhum tipo de detalhe sórdido, mas de uma coisa eles pouparam a gente. A gente tem aqui nesse livro também diversas imagens, que eu não vou mostrar pra vocês, mas elas estão meio apagadinhas, meio nebulosas, assim, não dá pra gente ver muito bem o que tá acontecendo ali naquelas fotografias do crime, né, da cena do crime. Mas a gente tem ali facsímile dos jornais, né, com as notícias daquela época, fotos, né, dos seguidores ali do Charles Manson, enfim, é um livro muito interessante e pesadíssimo. E é aquilo, né, uma indicação apenas para quem lê fluentemente em inglês, né, a gente não tem uma tradução aí, como eu falei para vocês já, sei lá, há 40 anos, e até onde sabemos não temos previsão de reedição por aqui. Então no mesmo vídeo eu comentei também sobre essa biografia do Roman Polanski. Essa é uma biografia muito difícil de engolir, gente, porque o Polanski é uma figura bastante, como é que eu vou dizer, polêmica. Não sei se vocês sabem, mas ele não pode pisar em solo americano porque, né, enfim, ele foi condenado por estupro e pedofilia. Isso logo depois, ali alguns aninhos depois do assassinato da Sharon Tate. Eu me lembro de uma vez em que ele ganhou o Oscar de melhor filme por O Piano e ele não pôde estar ali na festa do Oscar, não recebeu a estatueta nem nada. Então, assim, é uma história complicadíssima, gente. Ele não é uma florzinha de pessoa, é uma biografia também que não passa a mão na cabeça dele em nenhum momento. Então, pra quem tem interesse nessa história, a gente tem aqui também alguns capítulos sobre o que aconteceu com a Sharon Tate. Ó, tem uma foto do casamento dos dois aqui também, enfim. E aquilo, é uma biografia que eu recomendo pra quem tem interesse em se aprofundar ali na figura do Polanski, pra quem quer saber, né, da visão dele, né, o que aconteceu com a Sharon Tate, e pra quem tem interesse na obra dele, né. Então, assim, pra mim esse é um eterno exercício de separar a pessoa da obra, né, porque eu gosto muito dos filmes dele. Ele tem um filme chamado Repulsa ao Sexo que é maravilhoso, gente, vocês precisam ver. E naquele mesmo vídeo eu comento com vocês também sobre essa biografia em fotografias da Sharon Tate. Essa foi uma biografia escrita pela irmã dela, a Deborah Tate, então assim, ela separou as fotografias, a gente tem ali como se fosse realmente um álbum e aqui alguns textos explicando pra gente o contexto daquelas fotos. A Deborah Tate toma um cuidado especial em não colocar aquelas fotos da Vanity Fair, se eu não me engano, que a Sharon Tate tirou poucos dias antes do acontecido. Eram fotos ali dela comprando roupinhas pro bebê, sabe, mostrando o enxovalzinho, olha, um negócio muito triste. Então as últimas fotos que ela escolheu são realmente as últimas fotos que ela fez como modelo, ou nos filmes, né? A Sharon Tate era atriz também. Uma atrizinha meio mediana, viu? Vou dizer. Mas eu gosto demais da figura dela, enfim, se tornou um ícone depois da desgraça toda, né? Fazer o quê? Agora eu vou indicar pra vocês um livro que é na verdade uma biografia de um filme, gente. Eu vou deixar a foto da capa do livro aqui do lado pra vocês darem uma olhada. Eu não tenho mais esse livro, mas é então o Alfred Hitchcock e os Bastidores de Psicose. Então pra quem gosta de Psicose, vocês não podem deixar passar esse livro. Aliás, não só de Psicose, mas do Alfred Hitchcock mesmo. Então é um livro sobre a escolha do livro, né? Porque esse é um livro escrito pelo Robert Bloch. Então a gente tem toda a história de como esse livro foi parar nas mãos do Alfred Hitchcock, como foi feito ali o roteiro. Então a gente tem toda a história completinha de como esse filme saiu, gente. Desde ali a pré-produção, a escolha do elenco,
É um livro interessantíssimo. Minha única ressalva com relação a essa edição brasileira é que ela está repleta de erros de revisão. Como a edição que eu li é a de 2013, eu não tenho como confirmar com vocês se as edições que saíram depois foram revisadas. Mas fora esse problema de revisões, é um livro sensacional para quem gosta de Hitchcock e para quem gosta desse filme também. Depois, minha gente, durante as minhas leituras de Em Busca do Tempo Perdido do Proust, né, tem uma playlist infinita aqui no canal, são cerca de 30 vídeos que eu fiz enquanto eu estava lendo Em Busca do Tempo Perdido, é todo um diário de leitura, foi a primeira leitura conjunta que a gente fez aqui no canal, inclusive. Então, enquanto eu estava lendo lá os 7 volumes da Busca do Tempo Perdido, eu li também alguns textos de apoio, né, alguns livros de apoio durante essa leitura. Uma dessas leituras de apoio que eu fiz foi essa biografia do Proust, escrita pela Céleste Aubert, que era então a governanta dele, era o braço direito dele. Então essa aqui acaba sendo uma biografia bastante interessante porque foi escrita por uma pessoa de dentro, né, que conviveu com ele, que esteve com ele durante todo o período de doença, enfim. Era a grande companheira dele no fim das contas, então é uma biografia bem semelhante àquela biografia do Borges que eu acabei de mostrar para vocês. Então você tem assim um olhar muito materno para essa figura. Então tem algumas coisas que vão acabar ficando de lado aqui nessa biografia, como por exemplo, os envolvimentos homossexuais do Proust. Então assim, esse é um lado da vida do Proust que não vai aparecer aqui nessa biografia. Ela inclusive desmente isso quando se torna ali inevitável numa determinada parte da biografia que ela comente algo sobre isso. Então vá saber, não é mesmo? Mas fora isso, é uma biografia muito boa, é um livro muito bonito, um texto muito bonito. Você vê que ela realmente amava o Proust como filho, enfim. Então recomendo principalmente para quem está aí se aventurando pelos livros dele, certo? Depois eu vou mostrar para vocês também a foto da capa do livro, porque ele não está aqui comigo, que é então, gente, o Diário de Anne Frank. É um diário, então a gente pode entender como um texto autobiográfico, então vocês sabem que o título desse vídeo é só, assim, como é que eu vou dizer? O termo guarda-chuva, né, que eu estou usando aqui para fazer esse vídeo, eu estou usando só biografias. Mas enfim, o Diário de Anne Frank é um daqueles livros essenciais. Se você não precisou ler para a escola, se você, enfim, já é um leitor assíduo aí há algum tempo, em algum momento seria bom que você lesse esse livro. Principalmente para você ter aquela visão de dentro, né, de quem estava realmente sofrendo por conta do antissemitismo antes e durante a Segunda Guerra Mundial. É uma história muito difícil de se ler, principalmente porque a gente já começa lendo aquele livro sabendo o que aconteceu com a Anne Frank. Então fiquem tranquilos que eu não vou dar o spoiler aqui, gente. Pule aí uns 20 segundinhos desse vídeo, caso você realmente não queira saber. Mas, gente, a Anne Frank morre. Então eu digo isso naquele vídeo e muita gente reclamou comigo porque, né? Ah, meu Deus, você deu um spoiler. Enfim, vai entender, não é mesmo? Mas não deixem de ler o diário dela, que é maravilhoso. Caso você nunca tenha lido na sua vida, leia. E caso você tenha lido há muito tempo, leu na adolescência, enfim, já não se lembra mais de detalhes, leia novamente. E por fim, a última biografia que eu vou mostrar aqui pra vocês hoje também não está mais comigo, inclusive, se eu não me engano, está com a Jade. Essa é a biografia do Schultz, né, o criador dos Peanuts, né, da turma do Charlie Brown, do Snoopy, enfim. Eu vivi minha vida inteira rodeada por bichinhos de pelúcia do Snoopy. Amava os desenhos que passavam no SBT, aquela dublagem era maravilhosa. Se vocês nunca viram os desenhos do Snoopy dublados pelos estúdios da TVS, gente, vejam. Tem vários episódios aqui no YouTube, eu vou deixar o link de alguns aí pra vocês darem uma olhada. Mas então, cresci com o Snoopy, cresci lendo as tirinhas, vendo os desenhos, enfim. Então pra mim ele era um grande herói, entendeu? Pra mim ele era tipo um Charles Dickens, alguma coisa do tipo, né? E quando eu fui ler aquela biografia, né, o que acontece? A mesma coisa que aconteceu comigo quando eu li a biografia do Charles Dickens, né? Comentei sobre isso com vocês no vídeo anterior de biografias. A gente acaba se decepcionando, né? Quando a gente olha com uma lupa, né, as pessoas de que a gente gosta, sempre vai encontrar alguma coisinha ali que desagrada. E o Schultz realmente era uma pessoa muito difícil com relação à família dele. Mas enfim, é uma biografia maravilhosa, escrita de um jeito que não dá vontade de largar aquele livro, né? É repleta também de tirinhas, porque o Schultz colocava muito de si naquelas tirinhas. Então o biógrafo vai intercalando, né, textos com essas tirinhas e o livro é uma delícia. Tem uma edição em português também, vou deixar a fotinha aqui do lado para vocês darem uma olhada. Então caso mais alguém aí seja fã de Schultz, se prepare, tá? Mas leia assim, porque é uma baita biografia também. Então é isso. No ano que vem eu volto com mais um vídeo desses, né? Lembrando a vocês as biografias que já apareceram aqui no canal. E me digam também nos comentários se vocês teriam interesse por um vídeo em que eu mostre as biografias que eu ainda não li. Então eu tenho um monte de biografias aí que eu ainda quero ler em algum momento. Várias delas já estão aqui em casa, inclusive. Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer um vídeo desse também. Então é isso. Vejo vocês nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.